Lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. As palavras de Jesus podem soar estranhas ao nosso ouvido nos dias atuais. Oferecer a outra face a quem já tiver me agredido? Dar o restante dos meus bens a quem já está a me tomar uma parte deles? Amar os inimigos? Fazer bem aos que nos odeiam? Afinal, que proposta é essa de Jesus? Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olha, irmãos, estamos no segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando nesse trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E olha, estamos na lição de número 7 e o tema é: não retribua pelos padrões humanos. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos sim na lição de número 7 e agora as lições anteriores se encontram agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos. O texto áureo se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Verdade prática diz assim: os cristãos não devem guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, devem vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Muito bem, meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 38 até o versículo de número 48. Eu convido você agora para irmos aos objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo que o professor deve alcançar em sala de aula é avaliar que a vingança não é de natureza do reino de Deus. Segundo, validar que o amor é a expressão natural do reino. E terceiro, valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Estudaremos os 3 pontos da lição, cada ponto com seus subtópicos, e nós estamos convidando você para participar conosco desta videoaula até o fim. Meus irmãos, a presente lição deve levar o aluno a conscientizar-se a respeito da incoerência da vingança com a prática cristã. Pagar na mesma moeda nada tem a ver com o estilo de vida cristão. Por isso, o seguidor de Jesus é estimulado a desenvolver o fruto do Espírito na vida cristã. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora os tópicos da nossa lição. O primeiro ponto: a vingança não é natureza do reino. E o primeiro tópico nós vamos estudar a lei de Talião. Jesus cita então velhas leis do povo judaico. Notemos que o texto se divide em 2 partes, versículo 38 ao 42 e o versículo 43 até o 48. Na primeira parte, Jesus corrige a lei fundamental da sobrevivência humana,
olho por olho, dente por dente. E na segunda parte, Jesus corrige a velha tradição do amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Essas duas partes estão relacionadas entre si pelo fato de abordarem o relacionamento com pessoas de difícil relação. Muito bem, meus irmãos, dado esse breve comentário da leitura bíblica em classe, eu convido você para irmos para o primeiro ponto da nossa lição. A vingança não é natureza do reino. Primeiro tópico, a lei de Talião. É importante saber que a lei de Talião é a regra que cada crime deve ter um castigo correto e proporcional, sem exageros. Essa regra aparece descrita na Bíblia como olho por olho, dente por dente. O crime deve ter um castigo justo. A expressão lei de Talião vem do latim e significa lei igual ou proporcional. Isso significa que a lei deve ser justa, não exagerando, nem por falta de castigo, nem por castigo em excesso. Essa ideia é muito antiga e se encontra expressa nas leis de várias civilizações antigas. Veja, irmãos, que a ideia de justiça, aplicando o castigo correto a cada crime, está presente em todo o Antigo Testamento. Deus é sempre justo e quer que as pessoas pratiquem a justiça. O castigo serve para punir o culpado, fazer restituição à vítima e manter a ordem e a justiça. Nunca deve ser por vingança pessoal, diz a palavra do Senhor. Embora não apareça a expressão lei de Talião na Bíblia, esse conceito, irmãos, está presente na regra olho por olho, dente por dente. Segundo a lei de Moisés, o culpado deveria receber um castigo proporcional ao crime que cometeu. E isso você acha no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 19 até o versículo de número 20. Diz assim o texto: se alguém ferir o seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja, irmãos, quem comete um crime merece ser castigado, mas esse castigo deve ser adequado para o crime cometido. Na lei de Moisés, ferimentos graves feitos de propósito eram castigados com ferimentos iguais. Por exemplo, quem furasse o olho de outra pessoa também teria seu olho furado. Segundo tópico, o cristão e a vingança. Meus irmãos, não devemos vingar-nos das pessoas que nos fazem mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 19. A vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. Vingar é tentar assumir o comando que só pertence a Deus. É importante dizer também que vingar é usurpar o lugar de Deus, é ter síndrome de Deus. A retribuição é obra de Deus. Ele sabe o que fazer, quando fazer e na medida certa de fazer. Veja, irmãos, que tentar administrar a vingança com nossas mãos é atentar não apenas contra as pessoas, mas contra o próprio Deus. A Bíblia fala de José. Você lembra muito bem desse personagem. Ele foi odiado e vendido por seus irmãos. José os perdoou e demonstrou isso de forma dupla. Primeiro, dando-lhe o melhor da terra, e segundo, dando a seu filho primogênito o nome de Manassés, cujo significado é Deus me fez esquecer. José ergueu um monumento vivo ao perdão. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que diz assim: o amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 3 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana
para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos essas ilustrações agora. A primeira ilustração, Jesus diz assim: virar a outra face. Quando a Bíblia diz que devemos dar a outra face a um agressor, meus irmãos, isso significa que não devemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança pessoal. Você entende isso? Ao invés de dar lugar ao desejo de retaliação com espírito de ódio, de rancor, os cristãos devem dar lugar ao perdão através de um espírito de amor. Então, ao condenar a vingança, o Senhor Jesus Cristo declarou: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quer derramar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Agora, irmãos, pense comigo. Como dar a outra face? Essa é a grande questão. A natureza humana possui uma inclinação natural a demonstrar uma aspiração por vingança. Você concorda comigo? Agora, irmãos, é muito mais cômodo se enveredar pelo caminho do ódio e do ressentimento do que se enveredar pelo caminho do amor e do perdão, não é verdade? Por isso, não é fácil dar a outra face diante de uma ofensa, mas o cristão deve manter sempre em mente que a vingança pertence somente a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre isso. Foi ele que escreveu o seguinte texto: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículos 18 até o versículo de número 21. Segunda comparação que Jesus faz, queridos irmãos, é arrastar para um tribunal. Esta é a segunda ilustração que Jesus trouxe aqui no texto. Veja o versículo 40. E ao que quiser pleitear, ou seja, discutir em juízo contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Nesse versículo, veja isso, Jesus estava falando de um processo da lei. Estudiosos sugerem que, ao fazer uso dessa expressão, o mestre estivesse ligando com Êxodo capítulo 22 e versículo de número 6. Nos tempos antigos, quando um credor fazia suas cobranças, poderia levar a roupa inteira do devedor como forma de fiança, o que seria a túnica. Contudo, caso se apropriasse da capa, que era a parte externa, antes do pôr do sol teria que ser entregue, pois dela se apropriava o devedor para se proteger contra o frio. O que Jesus ensina nesse versículo, irmãos, é que, caso uma pessoa levantasse um processo contra outra, era melhor que aquele que sofresse tal processo desse o que a pessoa que demandou contra ela estivesse pedindo. Não somente isso, mas até alguma coisa mais valiosa que tivesse. Essa ação só faz quem tem o amor de Deus no coração, não é verdade, irmãos? Pois deseja logo que a situação seja resolvida e nem quer viver com um sentimento de vingança, de egoísmo e de maldade dentro do coração, pois já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, a terceira comparação que Jesus usa aqui é obrigar a fazer algo. Essa é a terceira lição que expressa um viver diferente e cheio de amor, como Jesus Cristo ensinou no versículo de número 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Era costume no tempo de Jesus, ou seja, quando os romanos dominavam, que ao enviarem algum emissário de algum lugar para outro, quando alguém do local fosse ao seu encontro,
carregasse suas bagagens até chegar ao local determinado. Disse que os habitantes daquele lugar teriam que disponibilizar seus animais e carruagens para o tal estranho. Veja isso, irmãos. Desenvolver tal missão não seria fácil. Envolvia, sabe o quê? Tempo, dinheiro, disposição. Com esse ensino, Jesus queria dizer aos seus discípulos que eles deveriam estar prontos em qualquer situação, em toda situação, para servir aos outros, quer a situação fosse agradável ou não fosse agradável, mesmo que não envolvesse lucros e sim perda. Para eles, tudo deveria ser feito com alegria e amor. E não somente isso, eles deveriam fazer mais do que aquilo que as pessoas estivessem pedindo. Veja isso, irmãos. Isso pode ser compreendido perfeitamente por meio da palavra milha. Para eles, tudo deveria ser feito com alegria e amor. Não somente isso, eles deveriam fazer mais do que aquilo que as pessoas estivessem pedindo. Isso pode ser compreendido perfeitamente por meio da palavra milha, que é uma medida romana que equivale a uma distância igual a 1,5 km. Muito bem, meus irmãos, vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Não saia daí, a lição está maravilhosa. E o terceiro ponto diz assim: buscando a perfeição de Cristo. Primeiro tópico, uma justiça mais elevada. Veja, meus irmãos, que ser cristão é nadar contra a correnteza e implica numa prática de vida que supera as expectativas. É justamente isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, 43 ao 48, que é o nosso texto bíblico. Ao falar acerca do dever que temos de amar a todos, até mesmo aqueles que são nossos inimigos e que nos perseguem, o Senhor Jesus estava corrigindo uma interpretação de Levítico 19, 18. Nós já lemos essa referência, que era aceita entre os judeus, mas que não correspondia ao espírito da lei dada por Deus através de Moisés. Os intérpretes da lei entendiam que o mandamento de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, deveria ser aplicado, veja isso, somente na relação entre judeus, e que tal mandamento não se aplica na relação com pessoas que não pertenciam ao seu povo. Veja isso, irmãos, interpretação errada. O próximo de um judeu, portanto, sabe quem era? Era outro judeu, ou seja, uma pessoa com quem não tinham qualquer barreira ou impedimento para exercer o amor. O amor proposto por tal interpretação era um amor barato e egoísta. Na verdade, não era o amor bíblico, o amor ensinado por Deus em todas as Sagradas Escrituras. É importante dizer, irmãos, que Jesus ensina que o nosso amor ao próximo deve superar as expectativas. Devemos amar não somente aquelas pessoas com quem não temos qualquer impedimento, mas amar aquelas que também exigem de nós um amor que supere as nossas preferências. É fácil amar quem não se opõe à nossa opinião. Você vai concordar comigo. Quem gosta de nós, quem é agradável, quem é gentil e nos respeita, é muito fácil amar essas pessoas. Agora, Jesus ensina que isso é fácil e qualquer um faz. O publicano faz, o gentil faz, mas agir diferente, amar quem nos odeia e nos persegue, somente faz isso quem de fato e de verdade é filho do Pai Celestial. Só quem é filho de Deus. Deus demonstra seu amor para com todos, fazendo o sol nascer e enviando chuva para todos. Não são somente seus filhos ou aqueles que lhes são obedientes, os salvos, os alvos de suas bênçãos, mas até mesmo aquele que odeia ou nega sua existência é abençoado pelo Senhor, não é verdade? Então, irmãos, ame seu irmão, ame seu amigo, aquela pessoa agradável e gentil, mas ame a todos, até mesmo seus inimigos e os perseguidores. Demonstre amor a todos e supere as expectativas de todos.
Seja perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Muito bem, meus queridos irmãos, aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação maligna de guerras e de conflitos. Os que vivem em amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Não deixe de assinar o nosso canal, compartilhe esta aula com seus amigos e irmãos aí na sua igreja. Ative o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua companhia. Aguardo você na próxima semana. Que Deus em Cristo vos abençoe hoje e sempre.